Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa última aulinha aqui do nosso projeto de ensino de modelos de negócio com Bitcoin, blockchain e etc. Tá? Vamos lá então, só entendendo o que a gente vai ver aqui agora. A gente vai falar de tokens, a gente vai falar de aplicações distribuídas, vamos entender o novo paradigma que o blockchain traz para nós e falaremos aqui das aplicações, dos casos de uso que de fato o blockchain entrega. Oráculos, exchanges descentralizadas, casas de câmbio descentralizadas, empréstimos, tá? Moedas estáveis e as tais das NFTs. Vamos lá então, olha só. O que é o tal do token? Quando eu falar em blockchain, vocês vão ouvir falar muito em token, tá gente? Token ele é como se fosse um símbolo, ele é como se fosse uma ficha. Basicamente ele representa um ativo, ele representa um valor. Ele poderia ser a representação de dinheiro, a representação de ativos quaisquer, como ações, como commodities, como ouro, como joias, como propriedade de carro, de imóveis, enfim, tá? Eles podem ser divididos em tokens fungíveis e tokens não fungíveis. Pense em token fungível, como barras de ouro ou como dinheiro em si. Por exemplo, o dólar. O dólar, se você me der $2, se você me der duas notas de $5 e eu te der uma nota de $10, tanto faz. Duas notas de 5 equivalem exatamente igual a uma nota de 10. Ou seja, eu posso fundir duas notas de 5 em uma nota de 10, entre aspas. O token fungível, ele representa valores fungíveis. Já o token não fungível, que é o bendito do NFT, que você provavelmente já ouviu falar, o NFT ele não é fungível, ele representa algo com valor intrínseco, valor subjetivo ou valor objetivo, mas que não pode ser fundido ou substituído tão facilmente como o dinheiro. Por exemplo, se eu tenho uma casa em Alphaville e você tem uma casa em Santos ou no Marujá, whatever, elas podem ter valores completamente... São casas, mas elas têm valores distintos. Elas estão em localizações distintas, elas têm um histórico distinto, enfim, são arquivos diferentes. Uma obra de arte, por exemplo, a Mona Lisa, ela é uma obra que ela é única e tem as suas características próprias, tá? Outra coisa importante aqui são as aplicações distribuídas que a gente já comentou. Então, através dos smart contracts que a gente viu na aula passada, a gente pode, teoricamente, programar a blockchain para que as coisas sejam feitas sem a intermediação humana, para que a execução seja feita automaticamente, tá? A execução do aplicativo e de forma descentralizada, sem a necessidade de um servidor central. A gente dependeria, é claro, para deixar a nossa aplicação um pouco mais potente, de tecnologias como a inteligência artificial, como o IoT, como as próprias blockchains, e talvez até sim, servidores centralizados. Tá? Por quê? Porque, gente, nem tudo são flores. Nem tudo é possível fazer de forma 100% descentralizada, por enquanto, tá? Quem sabe no futuro próximo isso não seja mais a verdade absoluta. Então a ideia aqui é automatizar a governança de uma organização, de um governo, enfim, de uma empresa, de instituição mesmo, através de eleições, de tomada de decisão descentralizada, de reputação, de transparência, tudo isso programado em smart contracts. Enfim, gente, é o surgimento de fato das organizações autônomas descentralizadas, Decentralized Autonomous Organizations, ok? É um novo paradigma. E estruturalmente, como é que poderia ser o esquemão de uma aplicação descentralizada? Então eu tenho o smart contract, o código-fonte escrito em blockchain, que é o smart contract, beleza? Eu vou ter informações que vêm de fora do mundo, informações que vêm do mundo exterior para dentro do mundo das blockchains, a gente chama de oráculos. E eu tenho também usuários tendo que interagir com esses smart contracts. Disso tudo sairia a tal da DEP ou da DAO, beleza? Então pensa assim, ó, as instituições tradicionais, elas funcionam daquele jeitão, geralmente tem um líder, tem alguém que bota a cara, que representa todo mundo, abaixo dele, né, você vai ter uma hierarquia de gestores, de coordenadores, enfim, supervisores, você tem um chão de fábrica, você tem uma espécie de hierarquia verticalizada nas instituições tradicionais, tá? Agora, o que a blockchain tenta fazer com essa tal dessa DEP, dessa DAO? Ela tenta descentralizar a brincadeira através do mundo, através da internet. Você usa a nuvem, você usa a internet para deixar a coisa um pouco mais horizontalizada, né? Um cara que está aqui tem o mesmo poder, teoricamente, do que está ali na esquerda, que tem o mesmo poder do cara que está ali na direita, e assim sucessivamente. Um grande exemplo é a tal da MakerDAO.
dê uma googlada sobre como funciona a MakerDAO. Basicamente, a gente está mudando de paradigma, tá? A descentralização, ela é uma espécie de novo ponto de vista. Então, se antes eu tinha um ponto central que organizava todo o sistema, agora eu tenho vários pontos conectados entre si, distribuindo o sistema, ok? Perceba que a vantagem de você ter um sistema centralizado é que você controla melhor tudo. A desvantagem é que se o seu sistema cair, o sistema, se o ponto central ele vier a cair, né, o sistema todo pifa, né? No caso de um sistema descentralizado, você controla menos o que está acontecendo. O sistema talvez seja mais lento, né, menos eficiente, mas pelo menos ele é um pouco mais resistente a falhas, né? E você pode ter híbridos aqui, você pode ter o meio termo, ó. Esse cara aqui do meio, ele tem alguma coisa de descentralização, mas nas bordas, nas periferias, ele é centralizado, né? Enfim, a internet parece muito com isso aqui, né? Então, enfim, depende mesmo do que você quer fazer, né? Casos de uso com Bitcoin, blockchains e etc. Então nós temos aqui os oráculos, as exchanges descentralizadas, ou casas de câmbio descentralizadas. Nós temos aqui os empréstimos, borrow and lending, ou o trade de margem, tá? Nós temos as moedas estáveis, os NFTs, enfim, aí a coisa pode, gente, tomar uma proporção até maior quando a gente começar a combinar essas diversas aplicações descentralizadas. O primeiro que eu quero falar aqui é dos oráculos. Os oráculos são o seguinte. O oráculo, gente, é o seguinte, ó, a blockchain, algumas vezes, ela vai precisar de informações do mundo real. Por exemplo, lembra, lá, se não me engano, na primeira ou segunda aula, eu falei para você assim, ó, imagina uma aplicação descentralizada usando smart contract, aonde você é uma seguradora e o teu cliente, ele executa o contrato automaticamente com você por meio de um smart contract. Lembra que eu falei assim que tinha que instalar um sensor no carro para que, se você batesse o seu carro, o sensor identificasse essa batida e mandasse a informação para o smart contract que você tem com a seguradora para que o contrato de resgate do seu sinistro, né, da sua policy, que isso seja feito automaticamente sem que você tenha que ir lá bater na porta e executar a seguradora. Então, esse sensor que trouxe a informação do seu carro para dentro do smart contract, ele é uma espécie de oráculo, tá? Isso é oráculo. É um dispositivo ou alguma API ou algum servidor externo ou um conjunto de outras redes externas que inserem informações para dentro do seu smart contract a partir do mundo exterior, beleza? Então ele é um provedor de informação. Muitas vezes a gente tem que confiar no oráculo. Se for um oráculo centralizado, a gente cai no problema da centralização que o povo das blockchains tenta eliminar a qualquer custo, né? Todavia isso aqui não necessariamente é um problema, tá? Vamos lá. Qual que seria a solução? Usar uma rede de incentivos que talvez, por blockchain, permita que a gente crie um sistema de reputação descentralizada com uma rede de oráculos. O principal projeto que trabalha com isso aqui é a Chainlink, tá? Falando agora de exchanges descentralizadas, as casas de câmbio descentralizadas. A mais famosa é a Uniswap. Então imagina que você está começando a criar uma espécie de casa de câmbio descentralizada, sem um banco por trás e tal. É um protocolo, é um conjunto de smart contracts descentralizado, público e resistente à censura. Em comparação com as exchanges comuns que funcionariam através de livros de ordem, tá? Os nossos smart contracts da Uniswap ou das DEXs, eles funcionam por pools de liquidez, piscinas de liquidez e os tais dos Automated Market Makers. Você não precisa entender isso aqui muito a fundo se você nunca usou uma exchange, mas saiba que é assim que você entende. Se você precisar pesquisar, esses são os termos que você vai pesquisar na internet, tá? Beleza? Enfim, vamos lá, dando sequência. Descentralização das finanças, Decentralized Finance ou DeFi. Nós temos aqui as aplicações de empréstimos, né? Então, para cada depósito feito, ó, as duas aplicações são a Aave e a Compound, as mais famosinhas aí do momento, né? Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, já mudou isso aqui, mas tudo bem. Olha só, aqui você consegue fazer empréstimo, tá? Quando você empresta seus tokens para essa plataforma, ela te entrega uma espécie de recibo, chamado de A-Token, né? Para você ter uma espécie de certificado do que você vai receber junto com os juros que deve render isso aqui, tá? E quem pega esse emprestado do outro lado, ele vai ter que pagar uma porcentagem e essa porcentagem vem para quem depositou depois. É como se fosse um banco, só que um banco descentralizado, tá? A mesma coisa o Compound. O Compound é similar à Aave,
tá bom? Mas aí, em vez de A tokens, ele recebe C tokens como uma espécie de recibo aí, tá? Outra coisa, stablecoins. O que é uma stablecoin? Lembra que os criptoativos, a volatilidade no Bitcoin, no Ethereum, nas blockchains, ela é muito alta, o preço oscila numa amplitude muito alta, né? Só que, cara, o dólar, o real, eles funcionam porque eles não oscilam, né? Então, aqui as stablecoins são uma tentativa de evitar a volatilidade do mundo cripto, buscando paridade de preço com alguma moeda fiat. O que é a moeda fiat? É o dólar, é o real, Brazilian Real aqui, né? Enfim, tá? Claro que elas vão exigir uma espécie de garantia de que você não vai fraudar o sistema. Exigem colateralização, ou seja, você tem que depositar criptoativos de um lado para tirar a sua stablecoin do outro, via smart contract, beleza? Tem aí as stablecoins centralizadas e as descentralizadas. As centralizadas têm o risco do custodiante, né? Porque se você está numa centralizada é como se estivesse num banco. E aí? Será que esse banco tem mesmo a quantia de colateral que ele afirma ter? Isso aqui é objeto de treta, de discussão. Essa moeda aqui, ó, o USDT, já recebeu muitas críticas, o USDT. Pesquisem o caso da USDT, tá? É o Dollar Tether. Enfim, eu já usei isso aqui, nunca passei mal com isso, tá? Apesar do risco. E aí, você tem a descentralizada, que no caso, por exemplo, a gente pode dar o exemplo da DAI. A DAI que é feita pela MakerDAO, tá? Então aqui, o risco não está no custodiante, o risco está em quanto que eu tenho que colocar de colateral para eu não ser liquidado. O que significa isso? Significa que eu preciso colocar mais valor em Ether do que eu tiraria de dólares ali de dentro. Então imagina, eu tenho que depositar 100 mil dólares em Ether para eu sacar 20, 30 mil dólares para não correr o risco de o mercado oscilar e eu perder todo o meu Ether ser liquidado. Beleza? A DAI aí, ó. Características da DAI. Projetado para valer sempre $1, tá? Pode ser usado em qualquer trade nas exchanges descentralizadas, seguindo o padrão ERC20. Se você nunca ouviu falar disso, dá uma googladinha também no tal do padrão ERC20, se você quiser, tá? Tudo feito via smart contracts, sem intermediários, resistente à censura, tá? Você deposita a Ether de um lado e tira a DAI do outro. Cada DAI está equivalente ao dólar, o USD aqui, tá? Veja, recomendava-se que você tirasse no máximo 60% do valor que você depositou em Ether. E se você tivesse colocado 100 mil dólares em Ether e sacado 60 mil DAI, provavelmente no último bear market você teria sido liquidado. Ou seja, seria muito mais aconselhável você colocar 100 mil dólares e tirar 20 mil dólares, 30 mil dólares, ou seja, 20, 30%. A volatilidade é imensa, gente, nesse mercado. Teve muita gente perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro não, né? Mas sendo liquidado em Ether para poder compensar o valor do DAI. Se você não entendeu direito esse mecanismo, de novo, recomendo, investigue melhor sobre como funciona a tal da DAI, as tais das stablecoins descentralizadas, beleza? Vamos aqui para os non-fungible tokens, já estamos chegando aí nos finalmente da nossa aulinha. Então, olha só, são os tais dos tokens não fungíveis que a gente explicou no começo da aula, tá? São ativos com características únicas e exclusivas. Por exemplo, trabalhos artísticos, itens virtuais de videogames, como skin, como arminhas, enfim, como personagens. Músicas podem ser tratadas como NFTs. Artigos colecionáveis, imóveis, carros, cavalos de corrida, tênis, joia, terrenos virtuais, vídeos icônicos, enfim, qualquer coisa que tenha valor intrínseco, subjetivo e exclusivo pode ser transformado numa NFT, ou pode ser representado por uma NFT, tá? Ele é um ativo representado, o ativo é representado, perdão, é como uma espécie de colateral do token, ou seja, se eu quiser transformar um quadro numa NFT, eu vou meio que dar um certificado para aquele quadro, que aquele quadro ele representa aquele NFT, tá? Existem os cartórios, os certificadoras que fariam esse serviço de forma centralizada, por exemplo, aqui no Brasil, e de forma descentralizada, a gente teria o benefício de poder ter uma maior continuidade das informações e da cadeia de valor desse token. NFTs mais famosos, tais dos Bored Apes, você tem aqui os CryptoKitties, você tem os Cypherpunks, que são as famosas JPEG, né? O pessoal chama de JPEG, é a figurinha e tal. Bem, dá para criticar isso aqui? Dá para, né, fazer uma crítica a isso? Dá para fazer. Tem muita especulação em cima? Tem. Mas se você vasculhar direitinho, você vai ver que algumas NFTs que estão no mercado, elas têm utilidade e elas realmente valem
o preço pelo qual ela é vendida. Algumas não, tá? A grande maioria, julgo eu, não. Tem gente que não concorda comigo. De novo, faça você a sua crítica, faça você as suas investigações. Bacana? Um último exemplo que eu quero dar aqui, ó, é o do real estate, do mercado imobiliário, tá? Então são os tokens que tem um colateral por trás, asset-backed tokens, tá? Então imagina aí, corretores, imobiliárias, cartórios, bancos e financiadoras, todo mundo tendo que interagir para construir um mercado de imóveis. Isso torna o sistema lento, rígido, cheio de intermediários, com regulações pesadas, taxas, enfim, muito atrito na transação de imóveis. E se a gente começasse a enxergar isso de nova forma? Tem muita gente já tokenizando imóvel, gente, transformando o imóvel numa NFT, num certificado digital através de blockchain. Com isso, a gente poderia vender frações, por exemplo, desse imóvel. A gente teria um aumento de liquidez e redução de riscos, teoricamente, tá? A gente, teoricamente, também aumentaria a transparência de quem para quem foi esse imóvel, já que a blockchain permite que isso fique registrado de forma imutável. Enfim, a gente ganha em agilidade, o mercado funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E indo além, gente, indo além. E se no futuro, talvez você esteja vendo esse vídeo, já existam redes sociais completamente descentralizadas. Imagine um Facebook, um Instagram, um TikTok da vida sendo substituído por uma rede social construída com base em blockchain. Ou sistemas de compartilhamento, a tal da economia compartilhada, né, que dizem aí, de forma descentralizada. Um Uber da vida, um Airbnb da vida descentralizado, seria o sonho aí dos anarcocapitalistas, né? Então você elimina a necessidade, ou eliminaria a necessidade de intermediários nas relações de troca do mundo. Será que isso é possível? Será que isso é 100% possível? Será que é viável? Será que é plausível? A gente só vai descobrir conforme o povo for testando e isso for sendo jogado no mercado e sendo aceito ou rejeitado pelo mercado como um todo, tá? De novo, pesquise, se informe, leia livros, estude, porque só assim você vai ter certeza do que você está fazendo, do que você está falando nesse mercado. Isso foi só uma grande introdução sobre modelos de negócio com criptoativos, com Bitcoin, com blockchain, com Ethereum, com smart contracts, com DEPs, com DAOs, com NFTs, com tokens, beleza? Fico por aqui, agradeço a sua audiência, sua paciência e qualquer dúvida nos procure aí através da mediação. Maravilha? Um grande abraço, fico por aqui, tchau, tchau.